Dois, três, quatro! Dois, três, quatro! Boa tarde, gente. Mais uma edição do programa Diálogos Livres, a 15ª edição do programa. É um prazer, né, a honra de a gente ter aqui duas convidadas, que nós vamos já conversar com elas. E nossa solidariedade, né, aos familiares que perderam seus entes queridos diante da pandemia. Infelizmente, mais de 400 mil, chegando à casa das 420 mil pessoas que foram, que morreram diante dessa política de extermínio que nós estamos vivenciando pelo governo federal. Certo? Infelizmente, é triste a situação que nós estamos vivendo dentro da sociedade. Então, nossa solidariedade a aos familiares também, que perderam seus entes queridos. E nós vamos mandar um abraço aí para o pessoal que começou a entrar na nossa programação. O Cláudio lá em Macapá, a Marlúcia em Coatipuru. E durante a programação nós vamos mandar um abraço para essa turma que está assistindo a gente. Nós gostaríamos também de mandar um abraço para dois grupos aí que nós temos parceria. O grupo é o Pororocacabana, é o canal que nós temos aí no YouTube, é um grupo muito bom, por sinal. Nós, inclusive, estamos aguardando um dos membros aqui, o Lori Abreu, o professor Abreu, que está chegando também, está aguardando. E nós temos lá o professor Trindade também, da Federal. Nós temos aí o Daniel Francês e outros colegas que participam aí da nossa programação, do canal Pororocacabana. Um abraço para essa turma da Alameda 4, do Conjunto Maguari. O outro grupo também que nós gostaríamos de mandar um abraço, inclusive nós fazemos parte também, é o Movimento Cabano, em apoio às lutas pela autodeterminação dos povos. Um grupo que nós estamos retomando, por sinal. A gente sabe de todo um jogo político aí do capital internacional, do imperialismo, quanto a vários povos, como Cuba, como a Venezuela, os palestinos também, e outros povos. Então, o Grupo Movimento Cabano, em apoio às lutas pela autodeterminação dos povos, é um grupo aí que defende os objetivos principais. Nós temos aí os interesses aí desses povos que estão sendo massacrados. E aqui na nossa programação, a gente já vem, inclusive, batendo na tecla, que é a questão da vacina, e também da ciência em Cuba. Não só da vacina, mas também da educação em Cuba. E nós temos o prazer, inclusive, desse grupo, através de alguns assessores do prefeito de Belém, entre eles a nossa companheira Araceli Lemos, que também faz parte do grupo do Movimento Cabano, interviu, e hoje o prefeito de Belém fez uma conversa com o cônsul de Cuba em Brasília. Então, a possibilidade de nós termos mais vacina para o município de Belém, de Cuba, que é a Soberana 2, e Abdala, as duas vacinas que estão na última fase, que nós temos aí em funcionamento. E pela ciência de Cuba, que pode também ser utilizada aí pelo município de Belém. Muito bom essa iniciativa também aí do prefeito
de Belém, que tomou essa iniciativa também. Tá? Um abraço, né, para essa turma do povo do Movimento Cabana aí. Tá certo? Estamos aguardando aqui o professor Abreu. O professor Abreu está lá no Conjunto Maguari, lá na sede, por sinal, nós temos aí o estúdio aí do canal Pororoca Cabana, mas ainda não se fez presente. Estou aguardando aqui, viu, professor Abreu, para a gente socializar aqui essa mesa virtual. Então, pessoal, nós temos aqui duas convidadas, né, que a gente, duas colegas que estão aqui também para contribuir com o nosso tema. E a educação, pandemia e exclusão social. As duas colegas, nós estamos aqui com a Emanuele, né? A Emanuele, ela é técnica, né? Estudante, como no curso técnico em meio ambiente, tá certo? E também é secretária-geral da Federação Nacional dos Estudantes do Ensino Técnico. Seja bem-vinda, Emanuele, é um prazer, né, tê-la aqui com a gente também e contribuir, né, no debate, contribuir aqui com a sociedade. Tá? Toda sexta-feira nós fazemos isso aqui, essa programação aqui na página, né, com o programa Diálogos Livres, e chamamos aí vocês. Então, a gente agradece aí pela sua participação. Uma outra colega, companheira também que nós temos aqui de luta, de sonhos, né, a professora que é mestra em educação, doutora, né, a professora Vilma Brício, né, ela é professora da Universidade Federal e é lotada, né, lá no campus de Abaetepe. A professora Vilma também, né, o programa Diálogos Livres agradece, né, pelo fato de ela aceitar o convite da programação. Obrigado aí, professora, e um abraço. Então, professor Abreu, nós estamos aguardando o senhor, o link aquele mesmo que nós mandamos aí para as meninas, as duas estão aqui, a professora Vilma e a Manuele. Nós estamos aguardando o senhor aqui na mesa virtual. E nós vamos dar início, né, nessa 15ª programação, com a edição do Diálogo Livre, com a Emanuele. Nós vamos deixar a palavra, Emanuele, fique à vontade, né? É um bate-papo alegre, à vontade. Né? Você vai ter, em média, 20 minutos para você participar. E depois a professora Vilma. Tá? E digo aí para os nossos internautas que queiram participar, interagir, fique aí com a gente. E também compartilhar aí nos grupos, né? Envie para os colegas aí que o debate vai ser muito bom, vai ser muito importante aí. Emanuele, fique à vontade. Um abraço. Primeiramente, gostaria de agradecer. Vocês estão me escutando bem? Está dando para escutar? Estamos, sim, tranquilo. Sim. Tá, ok, obrigada. Então, gente, boa tarde. Gostaria de agradecer o convite. É muito importante a iniciativa do canal, né, do movimento, para a gente estar tendo espaço para debater sobre essas questões que são muito importantes, a gente estar dialogando com a comunidade, né, para além dos movimentos, né. Então, gostaria de agradecer o convite. Então, para quem não me conhece, eu sou Emanuele, todo mundo me chama de Manu. Eu atuo dentro do movimento estudantil e também faço parte de vários movimentos sociais que atuam aqui no nosso estado e a nível nacional também. Faço parte da Secretaria da FENET, que é uma entidade estudantil que existe há 10 anos, né? E faz a defesa de um ensino técnico público, gratuito e de qualidade para a nossa juventude, né? E falando um pouco mais sobre o tema, né, que é um tema bem amplo mesmo para a gente estar debatendo, que são os impactos da pandemia, principalmente para a gente, pro âmbito da juventude, né? A gente está vivendo um momento difícil dentro do nosso país, né, que a gente está com
com milhares de mortos, e todos os dias, né, a gente bate o recorde e bate a marca de mais de 3 mil mortos, de mais de 3 mil pessoas mortas no nosso país por esse vírus, né? E por conta do descaso que é a saúde pública dentro do nosso país, do nosso estado também. Então, a gente está vivendo um momento muito difícil, que as pessoas elas estão morrendo por falta de oxigênio, estão morrendo por falta de leito, estão morrendo por conta da negligência mesmo do Estado para com a população mesmo. Então, a gente precisa entender o que está significando essa pandemia e esse momento que a gente está vivendo. Quem está se beneficiando dentro desse período da pandemia, porque a gente sabe que a grande parcela da população está sofrendo, está passando dificuldade, mas tem uma minoria que está se beneficiando às nossas custas, que está enriquecendo às nossas custas, às custas do nosso sofrimento, às custas da doença, à custa das nossas mortes, da nossa fome. Então, tem uma minoria que tem se beneficiado dentro dessa pandemia às nossas custas. É muito importante a gente conseguir entender e conseguir passar isso para as pessoas, porque é muito se pregado, né, que está difícil para todo mundo, mas a gente sabe que está principalmente difícil para a classe trabalhadora, para o povo pobre, que tem que ir todos os dias às ruas, se expor de certa forma, e a gente, enquanto uma grande minoria, né, os ricos, os bilionários e os grandes empresários do nosso país têm enriquecendo com o aumento do preço dos alimentos, com o descaso da saúde pública, com as vendas das vacinas. Então, a gente entender que a nossa população está sofrendo muito dentro desse período, mas quem está sofrendo é o povo mesmo, é a classe trabalhadora, é a juventude pobre. E mais para o âmbito da educação, né, a gente pode elencar assim, diversas coisas assim, que os estudantes estão passando dentro desse período. São várias as dificuldades. Em especial, acho que quando iniciou a pandemia, o principal desafio da juventude foi as aulas online, porque a gente foi um novo método assim, para a juventude, para os próprios educadores, para os pais, ter que se acostumar a essa nova forma de ensino, né? Que de certa forma é uma forma desigual, porque a gente vem de um estado, de uma região norte, né, onde as pessoas elas são muito carentes, não têm acesso à internet, não têm acesso a um computador de qualidade, não têm acesso a celular. A gente que mora aqui em Belém é rodeado por diversas ilhas, e dentro dessas ilhas tem diversos estudantes que são estudantes ribeirinhos, são estudantes de zona rural, né, que não têm acesso a essas informações, e dos estudantes dos bairros periféricos, né, aqui onde eu moro, se chover, não tem sinal. Para mim se for sinal de internet, de celular, eu tenho que ir para o canto da rua, ficar com o meu celular para mim poder ter acesso à rede. Então, a gente sabe que as aulas online, elas dificultaram muito, as aulas remotas, né, dificultaram muito os estudantes e a juventude ter acesso à educação, né, e também não são só as aulas IAD, né? O problema não é o IAD. Não sei se estamos escutando por conta do barulho. O problema é como esse ensino é oferecido para a juventude. Então, tem assistência estudantil para os estudantes conseguirem, que não tem Wi-Fi em casa, que não tem um celular de qualidade, terem acesso a essa rede, conseguirem assistir às aulas, conseguirem ter um espaço dentro de casa para poder acompanhar essas atividades. Então, tudo isso influencia. E as dificuldades financeiras também, tem muito estudante que está passando necessidade dentro desse período. O governo do estado ofereceu um vale, que é no valor de R$80, um vale que tem muito atraso, né?
a maioria dos estudantes reclamam, os pais também, por conta do atraso. No mês de abril a gente recebeu em maio, provavelmente do mês de maio a gente vai receber em julho, então, e é um valor muito pequeno mesmo diante da nossa necessidade, R$ 80 hoje em dia para quem está vendo o aumento do preço dos alimentos e o aumento das coisas, né? R$ 80 não dá para comprar quase nada, não dá para comprar 2 pratos de carne, então os estudantes também têm passado necessidade dentro desse período da pandemia, né? Então, são muitas as dificuldades, né? A gente precisa ter assistir aula, mas conseguir ter acesso, ter minimamente internet, ter minimamente um celular, um computador de qualidade, ter espaço dentro de casa para conseguir assistir às aulas, estar psicologicamente bem para conseguir acompanhar todo esse processo, porque muita gente adoeceu dentro desse período. Então, a gente está tendo esse desafio agora, que são os ataques desse governo desde o início da pandemia, com o Enem, com o calendário de Enem, com os cortes de verbas que tiveram na educação, teve a questão do Fundeb, está tendo essa PL de volta às aulas também, que é um total absurdo dentro desse período que o aumento das mortes vem cada vez mais, o número de contaminados vem aumentando cada vez mais, as UTIs estão lotadas, e aí o governo vem com essa PL que para voltar às aulas remotas, para voltar às aulas presenciais, sem nenhuma estrutura dentro das escolas, a gente sabe a precariedade que é o nosso ensino, principalmente o ensino público. Então, a gente precisa se atentar a essas questões e conseguir debater isso com mais profundidade, né? E conseguir explicar todas essas questões que estão sendo apresentadas. Eu acho que é isso. Se tiver a oportunidade de falar uma outra vez, eu posso complementar com alguma outra coisa, mas por enquanto é isso. Alô, excelente, viu, Manuele? Muito legal mesmo. A sua posição, muito difícil hoje a situação. A gente tem acompanhado, eu estou aposentado, mas a gente tem acompanhado nos grupos aí dos colegas a situação hoje que nós temos com esse tipo de conjuntura, inclusive de imposição que o governo está fazendo em relação à sociedade. Aqui no caso do governo do Estado, por exemplo, nós tivemos hoje pela manhã uma assembleia, ontem nós tivemos um ato simbólico em frente à SEAD para pressionar o governo, e nós tivemos também nos caíram. E nós tivemos também uma assembleia hoje de manhã, entre essa assembleia está essa política que o governo está tentando fazer, como foi abordada aí pela Emanuele, o governo do Estado, no caso do Helder Barbalho. E dia 12 tem uma paralisação, porém a categoria, a partir de hoje, vai permanecer em estado de greve. Então, pessoal, é tudo novo. A tecnologia, com a chegada da tecnologia, o que aconteceu? A gente, por exemplo, a gente tem dado apoio para alguns colegas, por exemplo, de mestrando, até doutorandos, e é interessante, a Vilma, que é da academia aí, vai depois expor, pode depois enfatizar isso. Interessante que parte da academia, do mestrado, especialização, até da graduação, do TCC, às vezes não aceitavam algumas textos, vamos colocar assim,
nas redes sociais. Né? Com a pandemia, a situação mudou totalmente. Né? A tecnologia hoje que nós temos bastante avançada, para que a gente, no nosso caso, fazendo uma mesa virtual, e a gente percebe que parte significativa, boa parte significativa da sociedade não está não está preparada, né, para essa tecnologia. A gente percebe muito bem isso. Nós temos, por exemplo, aqui no estado do Pará, uma política pública que completou esse ano 41 anos, que é o Sistema de Orientação Modular de Ensino, que funciona hoje em 448 localidades. E nós temos localidades que nem energia elétrica nós temos. Né? Como é que vai chegar, como é que o governo do estado quer que, né, os nossos alunos estudem na sua conjuntura, sem dar um suporte básico para esses alunos de localidades distantes? Por exemplo, se você pegar localidades de São Félix do Xingu, né, de Xinguara, né, por exemplo, que leva até 1.500 quilômetros da cidade para as localidades, né, que lá realmente não tem a rede. Como é que nosso aluno vai estudar? Então, é uma questão muito séria. Sem dar o suporte necessário para esses nossos alunos. Né? A Emanuela enfatizou muito bem essa situação, não só aqui na cidade, aqui em Belém, que acontece a situação, mas na zona rural. Tudo bem? Então, a gente percebe a situação que nós estamos vivenciando. E nós temos aí, né, mandando um abraço para essa turma boa aí, nós temos aí o Claudinho lá do Amapá, do estado do Amapá, nós temos o ex-senador aí, Neri Azevedo aí também, lá de Abaetetuba, um grande amigo também, um abraço, Neri. Daniel, lá do Conjunto Maguari, lá do Cororocacabana, aquele abraço, Daniel Francisco. Senhora Fátima, lá na Vigia, na localidade de Cubaru, também assistindo a nossa programação. Um abraço aí para a senhora Fátima também, que aguarda a portaria tão famosa da Secretaria Estadual de Educação. Então, vocês podem participar, podem interagir, fique à vontade, as convidadas aqui estão à disposição, e a gente também aí para ajudar aí no que for necessário aí no debate, certo? Também vocês podem compartilhar. Então, agora nós vamos deixar a professora Vilma também, né, professora da universidade, pedagoga, né, mestrado e doutorado, ela vai nessa visão ampla, né, desse contexto amplo que nós estamos vivenciando na sociedade com base no nosso tema. Professora Vilma, fique à vontade aí no programa Diálogos Livres. Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer ao professor Sérgio Bandeira e ao professor Ribamar Oliveira pelo convite. É um prazer estar aqui nesse canal de diálogo sobre diferentes temas, né, que nos afetam na sociedade brasileira. E antes de iniciar a minha fala, eu queria me solidarizar a todas as famílias que têm perdido integrantes da família, pessoas queridas, amigos, para um vírus que já tem vacina. Isso é da ordem do inaceitável. Tantas mortes que poderiam ser evitadas, mas que nós continuamos lamentando num luto coletivo, né, diário. E com várias pessoas que é machista, que é misógino,
que pratica uma necropolítica, né, em todos os modos. Então, depois de começar a nossa reflexão nesse dia, a partir desse trecho, no livro chamado O Amanhã Não Está à Venda, ele diz assim: tomara que não voltemos à normalidade, pois se voltarmos é porque não valeu nada a morte de milhares de pessoas no mundo inteiro. Não podemos voltar àquele ritmo, ligar todos os carros, todas as máquinas ao mesmo tempo. Seria como se converter ao negacionismo, aceitar que a Terra é plana e que devemos seguir nos devorando. Aí sim, teremos provado que a humanidade é uma mentira. Então, essa reflexão do Ailton Krenak, assim como outras, sobretudo a partir da ideia de como adiar o fim do mundo, nos faz pensar sobre essa ideia de normalidade. Então, quando nós falamos das consequências da pandemia na sociedade e na educação, é preciso nós pensarmos que a pretensa normalidade que nós tínhamos antes da pandemia já era algo bem questionável. Em termos de educação, por exemplo, a partir do golpe contra a presidenta Dilma em 2016, nós tivemos já a passada da boiada. Nós tivemos a passada da boiada em 2017, em 2018, na eleição, em 2019, e essa passada da boiada agora em 2021, 2020 e 2021. Ou seja, nós já vínhamos vivenciando esse retrocesso desde o momento em que nós tivemos um retrocesso, né, no nosso processo democrático, né, com o impeachment, conduziu à saída da presidenta Dilma. Não sou do PT, né, mas é preciso analisar, né, quando começou esse nosso processo de retrocesso, né, e que nós precisamos, né, perceber como ele foi se constituindo. E na educação, em 2017, nós já tivemos, né, a redefinição do Conselho Federal de Educação, né, a redefinição do grupo que estava à frente da construção da BNCC e que resultou numa BNCC que foi construída a toque de caixa pelas fundações privadas. Fundações privadas que são de grandes empresas, né, que fazem parte, né, da burguesia. Então, é a Fundação Lema, que é do Lema, que é um dos 5 caras mais ricos do mundo, né, do Brasil, melhor dizendo, né, da Fundação Itaú Cultural, da Fundação Bradesco, né, o Todos pela Educação, que é uma elite, né, burguesa, né, que comanda a educação, o Instituto Ayrton Senna, que nunca defendeu a educação pública, mas defendeu a ideia de voluntariado, né, de escola junto com a Globo, ou seja, uma vertente do capitalismo para ditar as normas dentro daquilo que era considerado desejável para manter esse sistema de desigualdade e de um mínimo para a educação pública. E aí a gente tem depois a reforma do ensino médio, né, a gente tem o corte de verba, né, a PEC da morte, com corte de verba na educação, a pandemia. Então, a boiada começou a passar muito antes da pandemia, mas com a pandemia, essa passagem da boiada se acirrou de um modo que
um modo contraditório, eu vejo, para espaço de sociabilidade enquanto espaço de formação, espaço de construção, do sujeito, crianças, jovens e adolescentes ficarem em casa, ela passa a ser chamada como um trabalho essencial e passa a ser cobrado, né, como uma atividade essencial. E aí é seguro para a comunidade educativa. Não só para os professores de riscos, professores acima de 60 anos, professores com comorbidades, né? E assim como também, né? Então, uma ideia de educação também muito voltada para a ideia de um lugar, né, de escola como um lugar em que a criança vai passar um tempo, né, fora de casa. Por um outro lado, é preciso, a escola pública, as escolas públicas atendem mais de 70% da população escolarizável, segundo o dado da ANPED, no Brasil. É preciso pensar que essa escola pública ela é fundamental, sim, inclusive para as mães, né, que trabalham e que não pararam durante a pandemia, né, seja porque trabalham em lugares essenciais, ou seja porque não tiveram a possibilidade, né, como renda mínima, renda básica, para, né, fazer o distanciamento social, fazer o isolamento social. Então, esse processo de precarização, né, da educação, né, sofreu um apoio muito grande de uma burguesia de educação, sobretudo já não valorizava os professores e professoras, e que começaram a cobrar, né, a volta à escola, como se o trabalho remoto não fosse um trabalho educativo. Considerando todos os problemas que nós temos no ensino remoto emergencial, que o próprio nome já fala, é emergencial, né? Não foi uma decisão dos professores retomar, né, mas foi por uma exigência, né, do Estado. Quando eu falo do Estado brasileiro, dos estados e municípios, professores fazendo de tudo para superar as nossas limitações tecnológicas, né, de espaço. Né? Por quê? Porque nós também, fomos submetidos, por meio do sindicato, uma verba extra para os professores para pagar energia, internet, uso de computador, equipamentos para esse trabalho remoto. E no Brasil nós não temos. Né? Nós ficamos de noite com computadores, celulares ligados, quem tem ar-condicionado, teve que comprar computador novo, cadeira, material diversos, né? E nada disso foi financiado pelo Estado. Então, nós estamos pagando para trabalhar, sem contar que esse trabalho invadiu o nosso espaço sem contar a carga horária de trabalho. Então, o professor, assim como os alunos, os professores também estão passando por esse processo de adoecimento mental, pela lógica, né, de precarização do trabalho, né, pela lógica de exigência, de cobrança, né, e por essa tripla jornada intensa de trabalho, né, ao mesmo tempo em casa e ao mesmo tempo no trabalho, e sendo cobrado dos 2, 3 lados, né. Então, esse foi outro problema. Uma questão também que a gente precisa considerar
é a dimensão, né, da desigualdade social. Nós temos professores da zona rural que não tem nem celular, né, que não tem internet, que não tem computador, né, e que estão fazendo um trabalho, né, muito de gestão escolar, de atividades domiciliares, né, através de xerox, de caderno de trabalho, né. Então, professores e alunos foram submetidos a um trabalho exaustivo, né, e cada vez mais precarizado, né. E aí os alunos também nessa mesma lógica, né, mesmo com os auxílios que foram conseguidos em algumas universidades, né, nós não conseguimos, né, abarcar todos os alunos, né. Então, é preciso a gente considerar que os retrocessos, eles foram se acirrando ao longo desse processo de pandemia, né? Não só os ataques ideológicos aos professores, às universidades, às escolas, mas também, né, todo o processo de precarização, né, que nós já vínhamos vivendo, né, em relação à saúde, à educação, né, à renda, né, ao salário, tudo mais. E aí uma outra questão as questões mais específicas relacionadas à educação, como a educação quilombola, a educação indígena, educação do campo, educação especial, né, que se viram, né, dentro dessa lógica, né, de trabalho remoto, mas sem também, muitas vezes, sobretudo em alguns municípios pequenos, na zona rural, na zona periférica, sem ter o apoio, né, sem ter um apoio pedagógico, né, para, né, dar resposta a esse momento que nós estamos vivenciando, né? E aí, mais uma vez, se idealiza, né, a ideia do professor de que ele tem que ser aquele professor que se desdobra no seu trabalho, aquele professor que se doa, né, que tem uma missão e que, por isso, ele tira do próprio bolso para suprir as necessidades que deveriam, da escola ou dos seus alunos, que deveriam ser supridas pelo Estado, por meio de políticas públicas, né? Então, a gente vive um neoliberalismo, né, um modelo de neoliberalismo que é da meritocracia, né, do empreendedorismo de si. E esse sujeito, ele é chamado, o professor, o aluno, a investir em si mesmo, como se não houvesse uma responsabilidade do Estado com a formação, né, com a educação, né, dos alunos. E aí, com isso, a gente viu, ano passado, o resultado do Enem, né, a exclusão que foi o processo do Enem, em que alunos de escolas privadas continuaram tendo aula imediatamente após o início da pandemia, e muitas escolas públicas só bem depois, por conta do processo de adequação a esse novo modelo de ensino remoto, de ensino emergencial, né? Então, essa ideia de meritocracia, né, de capital humano, de empreendedorismo de si, faz com que, né, a responsabilidade seja, né, deslocada do Estado, seja deslocada das políticas públicas para o indivíduo. Ou seja, ele não passou no Enem, ele não passou de ano porque ele não se esforçou, né? Então, essa ideia, né, é uma ideia oportunista do neoliberalismo, né, que faz com que o próprio sujeito se culpe pelo seu fracasso, né, sem pensar que as políticas públicas, elas não são favores para o sujeito. Nós pagamos altos impostos, né, para termos políticas públicas de educação, de saúde, de transporte, de moradia, de saneamento básico. Mas nem sempre nós temos isso, né? E aí isso abriu margem
para duas questões. Uma, que antes da pandemia já era uma proposta desse desgoverno, né, de transformar a educação presencial em EAD, desde a educação infantil, né, desde a alfabetização, era a proposta inicial, né. A outra é transformar, né, a educação pública numa educação privada, né, no modelo, né, americano, né, que os recursos não seriam investidos em instituições públicas, mas seriam repassados para contratos e vouchers para que os pais pudessem, né, pudessem escolher, né, a formação dos seus filhos. E isso é uma mera falácia, né, de sucesso de um modelo educativo. Nós já temos todo um processo de terceirização, né, nas universidades, nas escolas públicas, né, e o processo de privatização, ele vem cada vez mais se aproximando da educação através de diferentes mecanismos, né, de diferentes estratégias, né, e outra é a do ensino domiciliar. Muitos pais, né, que por conta de preconceito ou ignorância, né, por conta, por exemplo, da ideologia de gênero, que é algo que não existe, ou da ideia de escola sem partido, que é, na verdade, uma escola com partido, mas partido de direita, partido que não questionam a desigualdade social, que não questionam o racismo, a homofobia, né, o sexismo, né, o elitismo, né, e acabam disseminando uma ideologia da classe dominante, mesmo para a classe média, para aquela classe média que estuda numa escola privada mais periférica, né, mas que se pensa como burguesia, né, como diz a Marilena Chauí, né, por conta essa classe média que se pensa como quer chegar um dia a ser burguesia e tem um grande medo de ser classe trabalhadora, né, mas defende os ideais, né, da burguesia, né. Então, todos esses movimentos, né, de neoconservadorismo na escola pública, elas se acentuaram agora na pandemia. Então, a gente ouve muitos relatos de professores que são atacados pelos pais, porque agora com esse ensino remoto, muitos professores têm grupos de WhatsApp com os pais das crianças, né, e por conta da religião, do negacionismo, né, da ideologia de direita, acabam atacando os professores, os chamando de vagabundo, né, que não querem discutir determinados assuntos, determinados temas, como cultura de matriz africana, querem impor, né, a sua doutrina religiosa para a escola, que deveria ser uma instituição laica, né, mas que, infelizmente, desde a LDB 93, 94/96, nós não conseguimos, porque foi instituído o ensino religioso, e um ensino religioso de matriz, né, judaico-cristã, né, que exclui, né, outras religiões, né, e outras formas de espiritualidade. Então, a educação na pandemia, ela foi precarizada cada vez mais, né? Então, o ataque à universidade, né, toda semana nós temos notícias de colegas que foram atacados por bolsonaristas em lives, em debates, em conversas, em defesas, em eventos, porque tem uma concepção extremamente anticientífica, né? Essa concepção anticientífica que faz com que as pessoas compreendam ainda, né, que não tomar vacina é uma decisão individual, é liberdade, e não é, né? A gente tem que pensar na saúde como um bem coletivo e não como algo extremamente pessoal e individual, né? Então, é preciso pensar agora, ou repensar,
Que novo normal é esse que nós vamos construir no processo de pós-pandemia? Que tipo de humanidade é essa que nós estamos construindo, né? O Ailton Krenak é muito feliz quando ele faz essa problematização, né, de que normalidade nós queremos a partir do fim dessa pandemia. Né? Então, é preciso que a gente tenha esses espaços de debate para a gente dialogar mais, para a gente ver as formas de resistência. Esse espaço já é um espaço de resistência, é um espaço não estatal, em que nós podemos dialogar com a comunidade, com alunos, com professores, com pessoas da sociedade civil, e que a gente possa trocar ideias sobre a sociedade, a educação, a política, né, a história, que é tão importante, né, nesse momento em que as pessoas negam o conhecimento histórico, né, por conta, né, de ideias que são infundadas, né, que são fruto de fake news. Né? Então, por exemplo, pessoas que passam a vida toda tomando vacina e agora está com 50 anos e se recusa a tomar vacina porque diz que ela não tem 100% de eficácia. Qual a vacina que tem 100% de eficácia? Considerando que nós somos sujeitos únicos, singulares, né, que temos, né, a nossa arquitetura genética diferenciada um do outro. Né? Então, é preciso a gente pensar em tantos temas, né, para falar de educação, né, nessa época de pandemia. Então, eu termino aqui nessas breves palavras e espero que no debate surjam mais intervenções. Né? Queria saudar o professor Neri, o ex-senador Neri, que está aí nos escutando, né? E agradeço novamente, mais uma vez, a oportunidade. Obrigado, professora Vilma. Excelente também a sua exposição. Ela fez uma análise interessante, importante, né? Inclusive dentro de um processo histórico, a partir do golpe de 2016, né? Todo aquele contexto, né, que nós estamos debatendo, pelo menos vários grupos progressistas, os professores, né, que têm essa visão mais ampla do contexto, estão vivenciando, e esse contexto são sequelas, muitas delas, que, inclusive, vêm ainda do período da ditadura militar. A senhora abordou alguns pontos interessantes e importantes aí que fizeram a gente realmente refletir. Né? Abordou sobre a situação do aluno, né? Da zona rural. A senhora trabalha aí, eu tive a oportunidade de trabalhar aí em Abaetetuba 3 anos, né? Nas ilhas, 3 anos em Abaetetuba, e a gente sabe a realidade, né, dessas ilhas. Né? Não é fácil, a gente que estava lá, o professor Neri está aí também, sabe muito bem, né? A realidade que nós temos dos nossos alunos aí, não é só no caso de Abaetetuba, mas a gente que teve essa oportunidade de vivenciar esses 30 anos pelo sistema modular no estado do Pará, eu acho que a gente pegou, né, absorveu algumas vivências interessantes. E muito, muito importante essas suas reflexões. Inclusive, o próprio Azarias deixou bem claro, está aí, né, uma reflexão, né, na hora que a senhora abordou, né, que a educação realmente não é, né, puramente para o mercado. Isso é bem claro. Né, a professora Azarias é doutorando hoje também da educação lá da Federal. Né? O professor Neri também está aí, professor do Sistema Modular de Ensino, ex-senador do Pará, né? Dá um abraço aí para a senhora também, professora Vilma, e para estudantes também, aí para a Emanuele, pelas reflexões que ajudam a pensar o presente e a construir o futuro. Né? Interessante aqui essas reflexões. E eu queria fazer alguma pergunta, né? Se vocês quiserem fazer algumas reflexões também
do que foi abordado aí, né, tanto do Azarias como do Neri, fique à vontade aí. Deixa aqui, Emanuele, teria alguma consideração em relação a essas reflexões aí dos comentários? Então, gente, eu acho que é muito importante a gente entender como é que a educação ela é tratada a nível mundial, né? E principalmente aqui dentro do nosso país, porque a gente tem aí as grandes indústrias, né? Os grandes tubarões da educação, que principalmente dentro do ensino superior, a gente, nesse momento da pandemia, a gente teve os alunos que estão tendo dificuldade com as aulas em AD, né? E em vez de ser reduzido o valor da mensalidade, né, ou dar condições para os estudantes conseguirem continuar o curso, conseguirem continuar pagando as mensalidades, muito pelo contrário, as instituições elas não têm comprometimento nenhum com os estudantes. Teve uma campanha com os estudantes das instituições privadas junto com o movimento de correnteza, ajudou a construir, que era pela redução das mensalidades, foi construída no país todo também, porque a gente sabe que é uma necessidade. Infelizmente, dentro das instituições privadas, na sua grande maioria, estão os filhos da nossa classe trabalhadora, né? Tá? A juventude pobre que, infelizmente, não conseguiu ter acesso às instituições públicas por conta desses exames que são excludentes mesmo, que é esse funil, que é o Enem, esse processo desigual, que é o ingresso às universidades. E, infelizmente, os estudantes eles têm que se sobrecarregar, jornadas duplas, triplas, para conseguir pagar uma universidade privada, os próprios pais, né? E, infelizmente, dentro das instituições privadas estão a nossa juventude pobre, que não tem, muitas das vezes, condições de pagar a mensalidade. Então, essas indústrias, esses grandes empresários se beneficiam disso, né? Do funil, que é o Enem, que muitos estudantes não conseguem ingressar, do número pequeno, que é o número de vagas, né, que tem dentro da universidade. Então, se faz cada vez mais necessário que toda a juventude consiga ter acesso ao nível superior, mas o nível superior público, gratuito, de qualidade, que se aumente o número de universidades, que tenham mais investimento dentro dos cursos, para que a nossa juventude lá não tenha que passar por isso, né? Passar por esse período da pandemia, de não ter condições nem de se sustentar, e a mensalidade das universidades cada vez mais estarem aumentando, né? A gente tem várias universidades privadas agora dentro desse período da pandemia, que vai estar aumentando o preço da mensalidade, não está nem aí se os estudantes perderam emprego, se os pais dos estudantes perderam emprego, se o pessoal está passando dificuldade. E então a gente vê que a educação, o lucro está acima da educação, da necessidade dos estudantes. Então, é muito essa responsabilidade mesmo, e é esse trato que o nosso Estado, nosso governo tem, né? Em vez de investir nas instituições públicas, a gente está vendo cada vez mais investimento nas instituições privadas. Então, a gente consegue ver essas movimentações, e enquanto as nossas instituições públicas estão precárias, estão caindo aos pedaços, estão sem investimentos, o número cada vez mais de vagas dentro dessas instituições estão sendo reduzidos, e os nossos estudantes não estão conseguindo ingressar. Então, é cada vez mais importante. E, dentro desse período, né, cada vez mais tem se abrido universidades privadas, tem se abrido escolas privadas, tem se abrido cursinho para os estudantes conseguirem, para esses empresários conseguirem lucrar às nossas custas, né? Se não está tendo aula presencial na instituição pública, então está se abrindo aula presencial na instituição privada, e o aluno consegue, que quer estudar, né, ou que quer
conseguir passar na universidade, conseguir ter um acesso maior às disciplinas, ou conseguir ter um acompanhamento melhor, tem que se sobrecarregar, pagar uma instituição particular, pagar um cursinho para conseguir acompanhar tudo isso. Eu acho que é isso, a gente precisa estar se mobilizando, se organizando para estar lutando contra esses descasos que a gente tem na educação. Muito bom, Emanuele. Você é a fala de uma aluna, né? Vocês estão percebendo aí, né? Muitos professores assistindo, né? Professor do Estado, professor também da Federal, caso do alguns colegas aí também, né? Vocês estão vendo a fala de uma aluna. Felizmente o Estado, né? O governo federal não ouve os alunos, também, que é uma peça fundamental, elemento fundamental dentro desse contexto, felizmente. E nós estamos dando essas oportunidades aqui, trazendo aluno, né, aluna, no caso da Emanuele, aqui, né, falando em nome, só do Estado são quase 800 mil alunos que nós temos matriculados atualmente. Então, muitos alunos aí, nesse contexto aí, a Emanuele enfatizou muito bem. Professora Vilma, aproveitar também a senhora, o Neri já colocou uma outra questão também, depois a Emanuele responde. Sabemos que derrotar o Bolsonaro é uma tarefa necessária para interromper o fascismo, o conservadorismo representado por esse governo. Como educadores e lideranças estudantis podem contribuir nesse processo? Fique à vontade e aproveite também das outras reflexões anteriores, professora Vilma. Sobre essa questão do enfrentamento, né, do bolsonarismo, eu penso que nós perdemos, como classe trabalhadora, nós perdemos uma oportunidade muito grande de ir para as ruas, né, de forma segura, como através de carreatas no dia 1º de maio. Né? Dia 1º de maio, nós sempre fomos para as ruas, mas esse ano nenhum sindicato de trabalhadores, né, nenhum partido de esquerda, com exceção da Unidade Popular, que eu faço parte, a Manu também faz parte, fez, né, mobilização de rua, né, independente, né, com segurança, no Ver o Peso, denunciando o oportunismo, né, do Bolsonaro de usar esse período da pandemia para prejudicar mais ainda a classe trabalhadora, né, retirando direitos, né, permitindo, por exemplo, né, o MLB, por exemplo, que é o movimento de luta de bairros, vilas e favelas, que tem atuação aqui em Belém, mas tem atuação muito forte em Belo Horizonte, em outros estados, em Minas, no Rio, São Paulo, em várias ocupações, né, as pessoas foram expulsas das ocupações, né, em plena pandemia. Então, a pessoa já está desempregada, no subemprego, não tem casa, faz uma ocupação porque precisa de moradia, e morar é um direito humano, né, morar não pode ser considerado um privilégio, né, e elas foram expulsas de suas casas, né, assim como os ataques aos professores e a todos os trabalhadores, como, por exemplo, a ideia de negociar. Né? Ontem eu vi um relato de uma psicóloga que trabalhava numa empresa e que, durante a pandemia, ela recebeu um telefonema, né, do setor de recursos humanos da empresa, dizendo que ela e outros temporários iam ser demitidos e que era para ela escrever a sua carta de demissão e não solicitar um direito que ela tinha, que eu não me lembro agora, né, era de rescisão de contrato, alguma coisa assim, e mandar para lá assinado. Aí ela disse assim, quer dizer que eu tenho que produzir o documento que vai facilitar o meu desemprego, né, que vai possibilitar o meu desemprego. Quer dizer, as leis trabalhistas, né, possibilitaram, né, esse tipo de situação, né, que o trabalhador não vale nada, né, para o empregado, para o patrão. Então, nós perdemos uma oportunidade,
né, todos os sindicatos dos professores também, né, as lideranças partidárias, sobretudo, de fazer frente. E aí a narrativa foi outra. Quem foi para a rua foi a direita bolsonarista, que foi fazer carreata, né, não em defesa do trabalhador, mas pelo Dia do Trabalho, e ainda atacando os trabalhadores, os direitos dos trabalhadores, pedindo o fechamento da STF, pedindo a volta da ditadura, ou seja, atos antidemocráticos, né? Então foi assim, eu nunca imaginei que em 2021 a gente ia viver um 1º de abril da forma como nós vivemos. Então acho que precisa ter união, a gente não pode mais pensar em salvador da pátria, né, porque a gente precisa que a esquerda progressista se una para banir o bolsonarismo, para derrotar o bolsonarismo, né? A direita, ela faz isso. A direita se une acima das suas diferenças, né, em nome de uma meta maior, que é ter o domínio, né, do Estado, das igrejas, das instituições, né, já tem o econômico, né, e essa burguesia, ela consegue se organizar com apoio da classe média e de parte da classe trabalhadora, que não consegue fazer essa leitura crítica, sobretudo essa leitura de classe, né, e acha que somos nós que fazemos uma política de ódio. Mas não somos nós. Nós queremos, né, esclarecer, né, a população dessa necessidade, né, de romper, né, de interromper o neoconservadorismo em curso, que está dizimando pessoas. Então, 25 pessoas foram mortas. Isso foi uma chacina da polícia em plena pandemia, né? Então, decretos já foram baixados que não podia ter esse tipo de ação, mas crianças continuaram morrendo, pessoas negras, homossexuais, né, travestis e transexuais, sobretudo, continuaram sendo mortos por um estado de necropolítica que nós vivenciamos no país. Né? Então, acho que precisa ter essa união das lideranças, né, realmente, não em torno de eleição, né, mas em torno de um projeto, né, de sociedade, né, um projeto de futuro. É muito bom vocês oportunizarem a ouvir os estudantes, porque os estudantes, eles precisam também, né, serem ouvidos, né, e como o movimento estudantil, tanto a FENET quanto o Correnteza, sempre estiveram nessa luta, né, em defesa da educação, né, quando nós tivemos na UFPA a possibilidade de não termos o reitor eleito empossado, toda a comunidade estudantil de diferentes frentes se uniram, né, para lutar pela posse, né, do nosso reitor. Né. Então, a comunidade estudantil, ela tem, né, historicamente, um papel fundamental, né, na luta social e na luta pelos nossos direitos. Só complementando a questão que a Manoele colocou muito bem sobre transformar a educação em mercadoria, eu sempre digo que a educação não é mercadoria nem investimento. A educação é um direito. Porque quando eu falo em investimento, eu ainda estou usando a lógica do capital, porque eu invisto em ti para depois te dar um retorno dentro daquele modelo, né, que foi produzido. Então, você tem aí esqueci o nome da deputada, a Tabata Amaral, que foi financiada pela Fundação Lema, né, estudou no exterior, né, e veio com aquela ideia de meritocracia, de capital cultural, né, do neoliberalismo, né, e dizendo que quem é pobre pode ir estudar no exterior, pode ir para Harvard, pode ascender socialmente, né, mas
quando se transforma quando se elege para deputada, vota contra a classe trabalhadora, vota contra a pauta dos professores, a pauta das mulheres, a pauta dos estudantes. Né? Por quê? Porque ela está em defesa da pauta da burguesia, né? da elite dominante, né? da qual a financiou, nesse processo de financiarização, né, daquilo que a Maria da Glória Gum chama que é a onguinização da sociedade, né, os movimentos sociais tomados por ONGs e fundações de empresas privadas, né. E aí tem um autor, que é o Christian Laval, que ele tem um livro chamado A Escola Não É Uma Empresa, né, em que ele faz uma crítica ao neoliberalismo, né, que tenta impor essa ideia na escola de que a escola tem que ser gerida, administrada, como se fosse uma empresa. Né? Eu lembro que, acho que na década de 90 ainda, acho que da era Almir Gabriel, nem lembro quando, tinha um curso de gestão que era de empresários que queriam ensinar diretores de escola como gerir uma escola, era aqui no Pará, né? Então, quer dizer, a ideia de pensar a escola como uma empresa é uma ideia de transformar, né, a educação mais ainda numa mercadoria, né, em que a emancipação dos estudantes, a formação crítica dos estudantes vai ser mais difícil. Né? E isso a gente já tem, quando a gente tem agora o ataque às ciências humanas, né, como na reforma do ensino médio, filosofia e sociologia ficaram extremamente prejudicadas, no nível superior, a educação, a antropologia, as ciências humanas de uma forma geral, história, geografia, elas completamente perderam espaço no meio científico, no meio da pesquisa. Né? Por quê? Porque as ciências humanas elas produzem uma crítica da sociedade a partir do seu campo de pesquisa, seja história, antropologia, geografia, pedagogia, a filosofia, a sociologia. Né? Para eles, as ciências humanas, né, nós somos, né, a ralé da ciência e que não tem edital, que não tem financiamento, né, e que vai ser precarizado mais ainda. Né? Então, a reforma do ensino médio, ela incidiu também numa reforma da formação de professores, que vai acompanhar esse esvaziamento, né, da formação do aluno, né, a gente vai voltar nas séries iniciais para aquela mesma lógica do ensinar a ler, escrever e contar e basta, né, porque, né, o tipo de sujeito que se quer é esse sujeito, né, que não valoriza a ciência, né, que só tem o mínimo para sobreviver e não para viver dignamente numa sociedade, né, sendo conhecedor dos seus direitos, seus deveres, né, e que possa, né, ser consciente, por exemplo, para lutar, né, por melhores condições de vida, de trabalho, de educação. Né. Então, é uma necessidade nós problematizarmos com os alunos essa transformação da educação em mercadoria. A educação ela é um direito, o acesso à tecnologia, o acesso à renda, à saúde, né, à educação, a transporte, a lazer, a cultura, são direitos, são favores que o Estado presta à comunidade. Né? Então, a gente tem que, não só a educação ter se transformado em mercadoria, mas a saúde, a cultura, né, o lazer, né? Outro já foi, o transporte público já foi terceirizado, já foi. Então, nós ainda temos, né, alguns setores que nós podemos lutar, né, para que não seja privatizado de vez. Se alguém tiver mais alguma pergunta, alguma colocação. Excelente, professora. Nós temos aqui, tem o Sérgio. Eu queria só dar duas informações. Primeiro, dia 15 de maio, nós temos a convenção
do Movimento Cabana em apoio às lutas pela autodeterminação dos povos, dia 15, sábado. Né? A gente tem essa convenção regional com a presença do Estado do Pará, que é um grupo grande, nós temos aí o Estado do Amapá, e nós temos também o Estado de Roraima presente nessa convenção regional do MOCAP, dia 15, inclusive com a presença do prefeito Edmilson Rodrigues na mesa principal, e mais o cônsul cubano também participando, além de partidos políticos progressistas e entidades presentes também no dia 15, que vai ser a convenção regional do Movimento Cabana. E nós estamos pedindo esse apoio aí de toda a companheirada aí para participar. Nós vamos depois fazer a divulgação nas redes sociais, já tanto para os convidados, como também o convite para a participação. Mas nós temos também, lá no YouTube, um canal do MOCAP, por sinal, já foram feitas 2 mesas virtuais, e, inclusive, a primeira com um companheiro nosso, lá do Rio Grande do Sul, né, por sinal, e, por último, foi Humberto Cunha e o Cajá também, que participaram. Então, nós temos lá um canal do MOCAP também, e convidando você já para a convenção, dia 15 de maio, aí, certo? Nós temos aí uma pergunta do Sérgio. Sérgio, você teria uma pergunta para fazer para a professora Vilma? Fique à vontade, Sérgio. Boa noite a todos e todas. Peço desculpa por estar fazendo a pergunta dessa maneira, porque eu não estou conseguindo acessar o chat. E, primeiramente, eu quero parabenizar tanto a nossa colega, a professora Vilma, quanto a nossa querida estudante que está aqui conosco, tá bom? Eu entendo que é muito importante também para nós pensarmos em diversas questões que nos cercam e nos provocam uma certa angústia nesse momento tão difícil que a gente passa. O que eu gostaria de perguntar, tanto para a Vilma, quanto para a nossa colega que está na mesa, é o seguinte: a Vilma trabalha num processo de formação, e nós temos uma estudante na mesa que também está num processo de formação, mas em posições diferentes. E a fala das duas, de fato, abordou uma realidade que mostra um quadro muito latente de adversidades, para esse processo educativo hoje. Então, diante desse quadro de adversidade, como é que vocês entendem a necessidade e a importância de se manter a motivação nesse processo educacional? Como é que a Vilma, enquanto formadora, consegue se manter motivada diante de um quadro caótico, em decorrência da pandemia, mas também de todas as dificuldades que só ampliaram para o quadro educacional, e também a visão de uma estudante que está lá na outra ponta, e que tem uma idade diferenciada e que tem um processo de formação ainda todo pela frente. Como é que vocês avaliam a motivação de vocês para se manter diante desse quadro tão adverso que nós vivemos hoje? Muito obrigado. Infelizmente, a Emanuele caiu, ela está com dificuldade, muita chuva lá no bairro dela, muita água mesmo. Ela deixou o recado rapidinho, se der, ela retorna. Então, eu vou deixar a professora Vilma à vontade com a pergunta do professor Sérgio Bandeira. Professora Vilma, fique à vontade. Nós iniciamos o semestre letivo ano passado, em março, com a acolhida dos calouros na Faculdade de Educação e Ciências Sociais, no campus de Huaituba,
com várias atividades, né? Iniciamos, eu ainda estava na condição de diretora da faculdade, organizamos um evento, e 17 de março nós suspendemos as atividades, né? E, por enquanto, nós pensávamos que a pandemia, a gente não tinha a mínima noção de duração de uma pandemia, né, da complexidade que era. A gente imaginava que em 2, 3 meses nós estaríamos de volta. Primeiro foi por 1 mês, né, depois foi prorrogado por mais 1 mês. Mas o processo de ensino, ele parou, mas o processo de pesquisa e de extensão, ele foi dado continuidade, né? Então, reunião com bolsistas, com grupo de pesquisa, né? E foi quando começou aquela enxurrada de live, né? Depois de maio, né? Eu lembro quando eu participei em uma pelo ICED. E a motivação era manter alguma atividade acadêmica com os alunos, né? E manter o processo de estudo, né? Com um grupo de estudo. E não foi fácil, né, porque nós tínhamos uma dinâmica, né, presencial, de estudo semanal, e depois pela internet, isso ficou, com a auxílio da tecnologia, isso ficou difícil. Por exemplo, o meu bolsista é de Tomé Açu, e a outra é de Abaetetuba, mas que a família mora em Moju. E eu não consigo marcar reunião com eles à tarde, né, só pela manhã, por conta da internet. Quando está chovendo, né, ocorre o que ocorreu com a Manuela e o que ocorre com a gente, muitas vezes, nas nossas atividades, né? Então, a motivação, para mim, ela foi do ponto de vista acadêmico. É claro que em determinados momentos, né, sobretudo por adoecimento na família, eu particularmente me vi desmotivada, sobretudo no processo de escrita e de leitura, que exige mais dedicação, né? Mas depois, com as aulas, né, as aulas elas deram outro significado às aulas online. Por mais que a gente tenha muita dificuldade em alguns momentos, mas tem alguns momentos que nós conseguimos fazer, né, algumas atividades bem interessantes, né, em que os alunos, né, e ocorreu também uma situação que, como é tudo online, nós não temos mais uma turma de Tomé Açu, uma de Soro e uma de Abaetetuba. Nós temos uma turma que tem alunos de Tomé Açu, de Soro e de Abaetetuba, e eles passaram a se conhecer, a trocar experiências, a fazer trabalhos em grupo juntos, né? Então, começou a ter uma outra dinâmica também, né, de relação entre a comunidade estudantil, né? Mas o grande desafio é ainda a acessibilidade dos alunos, né? Então, tem aluno que diz: professora, eu não tenho computador, eu só tenho celular, e aí eu tenho que digitar o trabalho no celular, né? A internet que eu tenho é só para dados móveis, né? Então, a gente tem isso na graduação e na pós-graduação. Eu tenho um aluno do mestrado que é das Ilhas de Abaetetuba, né? E por várias vezes ele ficou sem assistir aula por conta de problemas com a internet, né? Então, para mim, a grande motivação agora é pensar, né, e hoje eu falava ainda para a minha turma da tarde, que para nós que somos, né, oriundos da classe trabalhadora, estudar é um ato de resistência, né? Ontem à noite eu soube de um aluno que ele não estava aparecendo na turma, aí eu falei com a diretora da faculdade, aí ela conseguiu o contato dele, e ele disse: professora, eu sou da turma de Tomé Açu, mas moro em Cametá, e agora eu estou no limite da periferia com a zona rural de Cametá, e a minha internet é precária, mas se a senhora me aceitar, eu volto para o curso, né? Aí eu disse: não, você pode voltar, você já perdeu só 2 dias de aula, a gente consegue recuperar. Então, a situação, ela é precária, sobretudo para a UFPA, que é a universidade mais interiorizada do país, né? Nós temos pessoas de vários lugares, né? Então, a motivação hoje é também pensar que estudar, né, que formar novos sujeitos, novos alunos, né,
pensar nessa não desistência desses alunos também é um ato de resistência, né, e que a gente precisa lutar para isso, né. Não é fácil, como eu falei antes, no processo de ensino remoto, o trabalho profissional mistura com o trabalho doméstico, com o trabalho de casa, né, e isso também, a gente enfrenta também um desafio relacionado a isso, né. Mas eu penso que, sobretudo para mim, que discuto temas como gênero, sexualidade, né, produção do sujeito, nessa pandemia a gente tem que problematizar mais ainda, né, por conta dos vários tipos de neoconservadorismo, de preconceito, né, que os jovens vêm enfrentando, né, nesse processo educativo, né, tanto no ensino superior quanto na educação básica, né. Então, essa é uma das questões. Excelente, realmente a educação é um ato de resistência. A senhora tem toda a razão da conjuntura que nós estamos vivenciando, professora. Né? A gente tem notado aí a situação, né, da classe trabalhadora, dos filhos dessa classe trabalhadora, no momento de conjuntura, que realmente nós temos um governo que não tem aquela preocupação com a classe trabalhadora. Né? Infelizmente, a classe média alta, infelizmente, falhou, né, parte dela aí, em apoiar o governo neofascista aí, dando continuidade aí a essa política neoliberal. Infelizmente, nós permanecemos ainda nesse contexto. E olha que nós estamos vendo, se você analisar alguns países, a gente vai ter que se organizar muito mais. Como a senhora abordou ainda há pouco, eu acho que a unidade das esquerdas, a unidade do campo progressista no Brasil, né, pode ter como exemplo Belém. Belém veio essa unidade desde o primeiro turno, segundo turno está aí, e nós colocamos como prefeito um representante desses campos aí, vários segmentos compromissados com a classe trabalhadora. Então, se aí nós colocamos Belém, com certeza, a nível de Brasil, de país, e em outros estados também é possível. Sem contar aí no caso do Maranhão também, que nós temos aí o governador do PCdoB. Então, isso realmente é possível. As articulações judiciárias, né, em todos os aspectos, inclusive para os candidatos, né, os partidos, a gente tem visto as mobilizações, né, não só aqui nas redes sociais, mas mais sério, né, inclusive alguns partidos, nos diálogos que nós temos com alguns colegas nossos. Então, é possível, na eleição de 22, a esquerda está muito mais organizada, muito mais estruturada do que na eleição passada. Com certeza, é isso aí. Professora, como nós já temos 1h e 23 minutos, né, essa mesa virtual ela vai ficar gravada, né, claro que vai dar continuidade aí, a gente tem percebido, né, um número significativo, né, de pessoas aí que assistem depois, né, na gravação, e nós estamos também aqui passando também no YouTube, lá no canal também, Diálogo Livre também, ao vivo. Né? Primeira experiência que nós estamos tendo também, porque a gente já faz isso só aqui, nessa página do Face, certo? E agradecer, infelizmente, a Emanuele, ela, por questões, né, inclusive de Belém, né, a senhora acabou de abordar, aí em Belém tem dificuldade de internet. Imagine, pessoal, como eu trabalhei, por exemplo, lá em Nova Juruti, por exemplo, que é o interior, uma localidade longe de Juruti, né? Para vocês terem uma ideia. Ou lá em Afuá, como eu tive a oportunidade. E por aí vai, né? Como alguns municípios e localidades que eu tive a oportunidade de trabalhar.
Então, é muito difícil aí, mas, no momento, é necessário a importância e esse debate que nós estamos trazendo aí, e até popularizando, e essa é mais importante, né? Trazendo, tornando essa nossa conversa, esse nosso diálogo, esse nosso debate bem popular, chegando, inclusive, em outros estados, como nós estamos percebendo aí, o estado do Amapá também, né? E em diversos municípios. Tá? Então, a gente quer agradecer aí a presença aí dos colegas aí que participaram. Então, a gente vai, infelizmente, a Manuela não está, a gente vai para as considerações finais. A senhora fique à vontade, professora, né, para fazer as considerações finais. Né? Tá certo? Depois a gente retorna. Só para dizer que nós temos aqui a parceria da BOCAP, né, que é o Movimento Cabana em apoio às lutas pela autodeterminação dos povos, por sinal, muito bem organizado, estruturado a nível de Brasil. É um movimento que não é o partido político. Aqui no BOCAP nós temos essa unificação, essa unidade, né, que a gente está tentando construir, né, inclusive, na luta pela autodeterminação dos povos. Está aqui o resultado dos acordos aí da prefeitura com Cuba, está certo? Via alguns colegas nossos que fazem parte dos membros do grupo. E também nós temos a parceria do canal lá do YouTube, do Pororoca Cabana. Né? Pororoca Cabana é um grupo avançado que, por sinal, tem Pensamento em Marcha, que é a oportunidade também, da Federal, que é toda quinta-feira, às 17 horas. Ele aborda 3, 4 obras e faz a contextualização também dessas obras da conjuntura que nós estamos vivendo. Muito bom o meu programa. Nós temos textos e PPs também do professor Abreu, programa interessante, e outros programas aí que nós temos no Pororoca. Muito bom aí, nível muito alto, muito elevado. E fica essa dica aí para vocês fazerem pesquisa, consultar, inclusive, trabalhar, no caso dos professores, trabalhar alguns vídeos, né, que são, ou alguns programas que são abordados aí no Pororoca Cabana, tá? No canal Pororoca Cabana. Tudo bem? A professora Vilma, a gente fica, queria agradecer mais uma vez, muito satisfeita aí pela aula que a senhora abordou, a senhora deu aí para a gente. E fique à vontade aí para fazer as considerações finais aí. Eu queria apenas agradecer, né, ao professor Ribamar, ao professor Sérgio, pelo convite, né, para participar desse diálogo, né, desse debate em torno de um tema tão importante que é a educação e uma situação, né, uma crise que afeta todos nós, que é a pandemia, né, do Covid-19. Queria dizer que esses espaços, eles são espaços de resistência, né, não só os canais pessoais, mas como os coletivos, como o Pororoca Cabana, e que possibilitam, né, essa interação, esse diálogo, né, com a comunidade educativa, com a sociedade civil, e dizer que eu penso que nós temos que resistir diante de todas essas atrocidades, né, seja a necropolítica, seja os retrocessos que nós temos na saúde, na educação, né, e nós temos que resistir de diferentes formas, né, e uma das formas é a produção do conhecimento, né, é a troca de experiência, é o diálogo com a comunidade. Então, estudar, sim, é uma forma de resistência, né, produzir conhecimento sobre determinados temas, né, também é uma forma de resistência, né? Então, todos os espaços educativos, para além dos institucionais, eles precisam ser valorizados, né, como espaço de troca, de debate, de diálogo, né, e de construção, né, de parcerias, né, de coletividades, né, para fazer frente a esse neoconservadorismo que nós estamos vivendo. Então, eu só tenho a agradecer, né, sinto pela Emanuele não ter podido ficar até o final, né, ela avisou no início que ela estava com problema da internet,
E esse, infelizmente, é um problema que assola a todos nós, né? Então, somente agradecer pela oportunidade e nos encontramos nos outros debates pelas redes e, quem sabe, futuramente, presencialmente. Obrigada a todos e a todas e boa noite. Bom final de semana. Obrigado aí também, Dia das Mães, para as mães das famílias de todos. Que fez aí esse intercâmbio, eu agradeço, professora Vilma. E na próxima sexta-feira nós temos também outro debate interessante, é a crise sanitária no Brasil. Nós temos aí também de Abaetetuba, é bom estar vindo pessoal de Abaetetuba, né? O professor, o doutor aí, o Márcio Maués, né? Médico de lá, também excelente pessoa. E nós vamos ter também outro convidado da Bahia, um colega nosso também que dá apoio aos movimentos de vários do Brasil, inclusive da vacina Soberana 2, né, que é uma vacina avançada, e a Abdala hoje lá de Cuba, né, o professor também fez mestrado, doutorado lá em Cuba, o professor Leandro, e também já está certo, sexta-feira aqui, com a gente, às 17 horas. Então, todos vocês estão convidados, né, convidadas para assistir mais um Diálogos Livres às 17 horas, toda sexta-feira. Até sexta, e um abraço para todos. Abraço, galera. Valeu, professora.